Bom dia, galera! Bora lá para mais uma semana. Hoje é o último dia do mês, né? Dia 31/5. Apesar de ser o último dia do mês, é feriado no Reino Unido e nos Estados Unidos, então as bolsas trabalharam no seu último dia na sexta-feira, então hoje a gente tem aí Bolsa Americana fechada. E Bolsa Americana fechada, a gente já sabe, né, que os mercados ficam um pouco mais lentos em relação a outros períodos, outros dias, justamente por essa falta de liquidez, né? Diminuir a liquidez. Lembrando que liquidez nem sempre está atrelada a mercado lento, porque você pode muito bem ter um deslocamento de preço, vamos chamar assim, né? Muito rápido, mesmo com pouca liquidez. Isso pode acontecer, não é o caso hoje, está um dia mais tranquilo. Quando a gente olha aqui, ó, que é o calendário econômico. Essa semana é uma semana bem cheia de dados econômicos, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. Mas bem cheia mesmo, inclusive tem payroll na sexta, né? Tem o ADP que sempre é na quarta-feira, passou para quinta-feira essa semana. Enfim, tem bastante coisa aí. Começamos já a semana com alguns PMIs, né, da China. Essa semana vai sair alguns PMIs. A China mostra uma um certo otimismo ainda, né? Acima de 50 a expansão, lembrando disso. Tá aqui, ó, feriado, segunda-feira, dia memorial e feriado bancário no Reino Unido, Estados Unidos e Reino Unido. Eu não vou falar de todos os dados econômicos porque tem bastante aí, no decorrer da semana a gente vai falando, mas para essa segunda-feira especificamente, não tem muita coisa. Vai sair dados de inflação na Alemanha. Existe, como é que eu vou falar para vocês? Aquele negócio de inflação que a gente sempre está falando, né? Eu acabei de ler uma matéria ali também dizendo que tem pessoas, tem analistas, tem economistas e até bancos centrais, né? Que estão na expectativa de que a gente de fato tenha esse pico de inflação, mas totalmente controlado e depois ela deu uma diminuída ali. E estão reforçando muito, né? Essa semana a gente vai ter o livro bege. Eu vou explicar para vocês o que é o livro bege. Quando a gente tem o livro bege, a gente tem diversas reuniões e membros, né? Do FONC, do Comitê de Política Monetária Americano, falando, discursando e tal, no decorrer da semana, a semana inteira. O livro bege, se eu não me engano, é na quarta-feira. Vamos até olhar aqui, ó. Então, hoje, segunda-feira, inflação, né, na Alemanha, daqui a pouco, por sinal. E aí, reparem que a gente não tem muita coisa. À noite, 10h45, tem o PMI industrial da China. Isso aqui é importante, né? O mundo fica de olho como que está a economia chinesa, porque é uma gigante, né? Ela consome muito, principalmente matéria-prima, importa muito. Então, ela afeta diretamente aí as economias globais. Depois, ó, terça-feira, decisão da taxa de juros, essa madrugada, né, de segunda-feira para terça. Tá vendo, ó, tem bastante coisa, PIB, PMI da Europa, e assim vai. Bastante coisa. Vai sair o PIB do Brasil também. É uma vergonha, mas ok, 1%. Expectativa. Taxa de desemprego, tá vendo? Tem muitas e muitas coisas. Vai ser difícil a gente digerir todas essas informações. Bom, digerir como? Naquilo que eu sempre faço, né? Se dado econômico bom, os mercados sobem, dado econômico ruim, o mercado cai e tal. Esse tipo de coisa vai ser difícil da gente entender porque tem muito ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo vai ser um ótimo aprendizado, né? Mas o nosso negócio é ganhar dinheiro, é óbvio. Então, tem lá do canadense e tal. Ó. Reparem que tem bastante coisa, tá vendo? Isso aqui é tudo na terça-feira. Muita coisa mesmo. E aí, quarta-feira, que eu considero um dos dias mais. Quarta e sexta, né? Será que todo dia é importante essa semana? Tá aqui, ó, às 15 horas da quarta-feira tem o livro bege. Normalmente, quando a gente tem o payroll na sexta-feira, a gente tem o ADP na quarta-feira, né? A gente sempre tem isso. O payroll é o relatório de emprego da folha salarial dos Estados Unidos e na quarta-feira é o não agrícola. Opa, perdão, sexta-feira é não agrícola e na quarta-feira é o agrícola. E normalmente com o ADP, né, que é a folha salarial agrícola, você tem uma ideia de como pode sair o payroll. Existe uma expectativa muito grande desse relatório da sexta-feira, porque o último foi bem ruim, né? Então, existe uma expectativa que saia um número bem bom na sexta-feira. Como a gente tem o livro bege na quarta, esse ADP ele foi jogado para quinta-feira. Então, a gente tem o livro bege na quarta, quinta-feira o ADP, na sexta payroll. Na sexta-feira também, vamos adiantando aqui, ó. Quinta-feira, tá vendo? PMIs da Europa e tal. E muita coisa. Pedidos iniciais para seguro-desemprego é um número menor do que os anteriores.
Em nenhum momento existiu uma expectativa aí de menos de 400 mil, então está cada vez mais melhorando esse número, né? Tá vendo que tem discursos de, como eu falei para vocês ali, ó, diversos membros do Comitê de Política Monetária Americana, então tem muita coisa, né? Aí, esse aqui é na sexta já, né? Isso aqui é na sexta-feira. A gente tem às 8 horas da manhã o discurso do Powell, simultaneamente com a da Christine Lagarde, do presidente do Banco Central americano e o presidente do Banco Central europeu. Assim como às 9h30 a gente tem o payroll, o relatório de emprego não agrícola. Vocês viram como tem muita coisa essa semana, muita coisa mesmo. Ela é uma semana mais curta devido ao feriado dos Estados Unidos, mas é recheada aí de dados econômicos, né? Tem muita coisa. E aí, seguindo aqui, ó, voltando lá então, né? O Dow Jones fechou. Os índices americanos fecharam próximo da estabilidade na sexta-feira, tudo no 0 a 0, ó. Tudo no 0 a 0. Aí, quando você abre, por exemplo, como aqui, ó, teletrader.com, o que a gente percebe aqui, ó? Os índices americanos, vamos começar pelo Dow Jones. Eles estão positivos na semana, ou seja, semana passada o Dow Jones fechou levemente positivo. Isso aqui é o ganho semanal, né? 0,35%. No mês está subindo 2% e nos últimos 3 meses está performando bem aí, subindo 11%. Historicamente, o mês de junho ele é o mês mais fraco para os índices, né? Historicamente. Então você tem uma diminuição a partir do mês 5. Existe aquela frase, sell in May and go away, saia de férias, alguma parada assim, né? Tipo, venda as ações, se livre das ações e saia de férias. É, mais ou menos isso. Por quê? Porque a gente que acaba fazendo day trade, swing trade, algumas operações mais curtas no decorrer aí, a gente acaba pegando essas operações tanto de compra quanto de venda, né? De ficar, fazer venda descoberta. Quando a gente acha que algum índice, alguma coisa ali, um ouro vai cair, a gente vai lá e vende, né? Então é possível ganhar dinheiro dessa forma. Só que a maioria, principalmente dos investidores, a ideia é comprar, né? Eles fazem long short, eles ficam comprados a maior parte do tempo. E daí naqueles meses em que não existe uma expectativa de crescimento de crescimento maior, eles acabam saindo fora do mercado. Por isso que existe essa frase sell in May, venda em maio and go away. Sell in May and go away. E daí retornam em setembro, né? Setembro. Eles acabam retornando para o mercado. Porque historicamente, entre o mês 5 e o mês 9 e 10, o mercado não anda para cima. Normalmente ele corrige ou fica lateral, os ganhos são pequenos nesse período. Só que o que a gente está vendo ali? A gente está vendo que todos os índices estão verdinho, né? Todos eles subindo na sua média, tanto nos últimos 3 meses quanto 6 meses, até um ano. Tá vendo que é muita coisa? Subir 36% no ano é muita coisa. Se a gente conseguir aí uma rentabilidade de 20% ao ano, já é possível alcançar uma independência financeira bem tranquila, né? De forma bem tranquila. E estão performando muito bem no último ano aqui. Ah, mas eu não sabia disso. Pois é. Então, tem aqui até dos últimos 3 anos. Reparem no Dow Jones aqui, ó. Nos últimos 3 anos não está tão bom, né? Está 41%, se comparado com o último ano, 36%. Por quê? Porque a gente teve o Covid em 2020. Olha o Nasdaq. Nos últimos 3 anos subindo 100%. Imagine dobrar isso. Então, como historicamente, esses meses para frente a gente tem meses mais tranquilos, eu digo que essa vez a gente tem um movimento mais atípico, por quê? Por causa do Covid, né? Até então a gente não teve nenhuma pandemia que afetou tanto a economia assim. Os Estados Unidos já bateu mais de 50 milhões de vacinados. Então, eu acredito que a gente ainda tem alguma recuperação nesses próximos meses e que os índices continuem subindo. E eu acredito nisso, né? Apesar vamos dizer assim, da tradição ser diferente. Tá? Então, esse site aqui também ajuda vocês a olharem como que estão performando, não só os índices, como tudo, né? Reparem aqui do lado esquerdo que a gente tem commodities, futuros, ETFs, bonds, que a gente sempre está falando para vocês, dos bonds aqui, ó, bonds americanos aqui, ó, tem aqui embaixo, e assim por diante. Então tem muita coisa aqui. O calendário econômico aqui também tem, ó, assim como a gente olha lá no Investing, aqui também tem o calendário econômico. Pede para fazer um login e tal, é gratuito.
Fica aí a dica para vocês do teletrader.com. Olhando o sites de notícias, a gente não tem muita coisa porque justamente é feriado lá nos Estados Unidos. Então, eu andei lendo antes de fazer o Morning Call para vocês, está tudo meio aleatório. Tá falando sobre o Bitcoin ainda, né? Que teve o seu pior mês, caiu bastante ainda, mas sem muita coisa, tá vendo? Opinião, Dow Jones a 37 mil pontos é possível se os mercados dos Estados Unidos apresentarem uma alta média no verão. É sobre aquilo que a gente estava falando realmente, né? É possível, mas historicamente não acontece. Aqui. E aí vai. Então vamos ficar de olho nos dados econômicos, tá, galera? Hoje, segunda-feira, a gente começa um pouco mais devagar, mas depois, no meio da semana, a gente dá uma boa de uma acelerada. E principalmente além dos dados econômicos, as falas, né, dos presidentes. Dos presidentes do Banco Central. Tem dos presidentes, como apareceu o Biden, eu já vou comentar um pouquinho com vocês. Aí eu falei para vocês, livro bege, já vamos pesquisar.